Olá, pessoal. Estamos aqui para falar agora, desta vez, do capítulo 2, que é Fome, Pobreza e Exclusão Social. Este é o tema que está lá no livro de vocês do oitavo ano. Fome, Pobreza e Exclusão Social. Então, a primeira pergunta que nós vamos começar o nosso conteúdo é: o que é pobreza? Então, eu definiria pobreza como a situação em que o indivíduo se encontra, no qual ele não pode satisfazer sequer as necessidades básicas do ser humano, necessidades sociais básicas, que é a necessidade de alimentação, de vestuário e de moradia. Então, isto é pobreza. Esse tema ele pode ser um tema em que você vai achar vários significados na internet, no dicionário, mas você mesmo pode criar o seu conceito depois desta videoaula, depois de ver todos esses slides, né? As minhas explicações, você pode definir um conceito de pobreza. Mas aqui, como eu preciso colocar neste slide, vai ficar assim. É a situação em que o indivíduo se encontra, no qual falta recursos financeiros, recursos materiais, para que ele possa satisfazer as suas necessidades básicas. E aqui, se eu pedir o que é necessidade básica para alguém aí, o que é a necessidade básica de um ser humano quando ele vive na sociedade? A necessidade de moradia, no caso a habitação, a necessidade de alimentação, no mínimo 3 refeições por dia, e a necessidade de vestuário, de se vestir, de poder se calçar. Sendo assim, nós classificamos a pobreza de 2 tipos. A pobreza absoluta, é quando o indivíduo não tem condições de satisfazer as suas necessidades básicas, ele já se encontra inserido em uma situação de pobreza dentro da sociedade, no qual ele não vai conseguir satisfazer as suas necessidades básicas. O segundo tipo, o segundo conceito de pobreza é pobreza relativa. Como o próprio nome já diz, pode ser relativizado, depende da sociedade em que o indivíduo se encontra, depende do emprego em que essa pessoa tem. Por exemplo, se formos comparar o salário de professor aqui no Brasil com o salário de professor na Alemanha, os professores do Brasil podem ser considerados pobres em relação aos professores da Alemanha, sendo que na Alemanha o maior salário que existe é o salário de professor. Nem os juízes de direito na Alemanha ganham a quantidade que um professor ganha. Inclusive já foi tema de várias reportagens em jornais, telejornais, porque alguns juízes, alguns desembargadores, alguns magistrados da Alemanha já entraram com pedidos no governo para que os salários deles sejam aumentados. Porém, a primeira-ministra Angela Merkel, ela disse que jamais iria aceitar que um juiz que foi ensinado por um professor pudesse ganhar mais do que um professor. Então, aqui eu estou dando um exemplo de o que é pobreza relativa. Se nós formos comparar a vida dos professores ou o salário, né, a situação social dos professores do Brasil com o salário dos professores da Alemanha, todos os professores do Brasil seriam considerados pobres. Ou seja, a pobreza ela é relativa nesse caso. Às vezes você mora no mesmo país, mas o seu emprego, em termos salariais, é inferior ao emprego do seu vizinho. Nesse caso, há uma pobreza entre você e o seu vizinho, porque o seu vizinho tem um alto salário ou um alto cargo na sociedade e você não tem. Portanto, nós temos 2 tipos de pobreza. A absoluta, que é aquela em que o cidadão realmente não tem como satisfazer as suas necessidades básicas, nem pode se alimentar corretamente, nem se vestir corretamente, nem morar adequadamente ou dignamente. E existe o outro conceito de pobreza, que é a pobreza relativa, é aquela que vai depender da comparação da sociedade. Dependendo do cargo ou do emprego da pessoa, ela pode ser considerada pobre ou não. No caso da pobreza, ela gera fome. A pobreza, principalmente a pobreza absoluta, ela vai fazer com que a pessoa não se alimente bem. Isso vai gerar fome, vai gerar subnutrição ou desnutrição. Segundo
os órgãos internacionais, o conceito de fome pode ser definido pelo seguinte: o que é fome ou subnutrição? É a situação em que o indivíduo se encontra no qual ele não consegue ingerir pelo menos 2.500 calorias ao dia. Se você for ver um churrasco, por exemplo, as pessoas que fazem um churrasco consomem quase 15 vezes mais do que o que a gente precisa de calorias para viver dia após dia. Então, o que é fome, segundo as organizações mundiais, a OMS, a FAO, a Organização para a Agricultura e a Alimentação, que é um órgão mundial, reconhecido mundialmente, fome é a situação em que o indivíduo se encontra no qual ele não ingere, no mínimo, pelo menos 2.500 calorias diariamente. Então, sendo assim, nós podemos também, através da pobreza, classificar a fome em dois tipos. A fome epidêmica ou aberta, como está aí, é aquela questão em que a fome afeta a pessoa por causa de guerras, por causa do clima, por causa da falta de chuvas, ou então por causa de muitas chuvas, enchentes, onde a pessoa perde a plantação e passa fome durante aquele período. Então aí a gente chama, né, de fome epidêmica ou fome aberta, que é aquele tipo de fome conhecida por todo mundo. Como, por exemplo, a Síria hoje. As pessoas passando fome porque a Síria, desde 2010, está em guerra civil. Além de guerra civil, dentro da própria população, guerra também com os Estados Unidos e seus vizinhos. Temos a fome endêmica, que é aquela fome, como o nome diz, endêmica, é aquela fome interna, onde a pessoa não consegue ingerir no mínimo 2.500 calorias por dia. Esta fome é endêmica porque ela está dependendo da situação em que o indivíduo está socialmente. Então, vejam só, são dois tipos de pobreza, a absoluta e a relativa. Qualquer uma, no caso, pelo menos a fome absoluta, a pobreza absoluta, ela vai gerar fome. Essa fome também pode ser de dois tipos. A epidêmica, por causa de uma epidemia de vírus, por exemplo, por causa de uma guerra, onde as pessoas não têm que fugir de casa e morar em campos de refugiados, ou também por causa de pragas que infestaram a plantação, por causa de muitas chuvas, ou o contrário, por causa de poucas chuvas. Então temos fome epidêmica, que é aquela fome aberta, e a fome endêmica, que é aquela oculta, em que só o indivíduo mesmo sabe se está passando fome ou não, porque a falta de calorias no organismo dele vai gerar desnutrição ou subnutrição, e aí vai gerar complicações na saúde deste indivíduo. Aqui eu coloquei para vocês algumas fotografias, já que eu falei muito, para vocês conseguirem identificar os dois tipos de fome através de fotografias, né? A fome endêmica, como eu falei, é quando a situação é interna mesmo, já parte de dentro de casa. Aí vocês veem 3 fotografias, onde alguns moradores mostrando a panela vazia. Essa terceira foto embaixo é referente à pobreza, né? Que vai gerar fome também. Então, essas duas primeiras fotos, vocês podem lembrar que fome endêmica é aquela fome que vai ocorrer dentro da própria casa do indivíduo, porque é da própria situação financeira do indivíduo. Temos mais outras fotografias que vai mostrar a fome epidêmica. Vejam que aí já são crianças pegando fila e não são 2, 3, 4, 5 ou 10, são centenas e às vezes milhares de crianças. Aqui eu coloquei para vocês entenderem que a fome epidêmica geralmente ela é causada por causa de guerras. Aqui são campos de refugiados, onde essas crianças estão fazendo fila para se alimentar, né? Certamente alguma instituição internacional aí está distribuindo alimentos para essa população. Então, para que fique bem claro a diferença entre os dois tipos de fome. A primeira, no caso, falta alimento dentro da própria casa. Aqui no caso dessa segunda fotografia, desse segundo slide, falta alimentos não só para uma casa, mas para várias casas. No caso, às vezes, a metade de uma nação inteira.
Aí está aí os dois tipos de fome. Voltando ao assunto pobreza, que a pobreza gera a fome, o Banco Mundial ele criou uma linha chamada de linha internacional da pobreza, para poder classificar se aquele indivíduo, aquela sociedade está acima da linha da pobreza, está dentro da linha ainda aceitável ou está abaixo da linha da pobreza. Pois vamos lá falar da linha internacional da pobreza. Essa linha ela foi no início o Banco Mundial definiu como pobreza o indivíduo que vivesse com menos de $1,25 por dia. Isso, no ano de 2021, isso daria em torno de R$7 e alguma coisa. Ou seja, pobreza seria a situação em que o indivíduo vivesse, no caso do Brasil, com menos de R$7 e alguns centavos por dia. Já no ano de 2015, o Banco Mundial aumentou este valor para $1,90, que aí no caso daria quase R$10 no ano de 2020 pela cotação do dólar, certo? Então, em escala global, em termos mundiais, a situação de pobreza é quando o cidadão ganha ou tem dentro de sua família por cabeça, por cada familiar, menos de $1,90 por dia, ou seja, menos de R$10 por dia. Então, criando esta linha internacional de pobreza, o Banco Mundial concluiu que foi encontrado cerca de 1 bilhão de pessoas vivendo abaixo da linha internacional da pobreza, vivendo na linha da miséria. Às vezes muitas pessoas sorriem quando a gente fala a palavra miséria, porque aqui na região Nordeste, às vezes é um apelido que a gente coloca em outro, um apelido pejorativo, mas na geografia, quando falamos de miséria, estamos falando da situação em que o indivíduo se encontra, que ele não pode se alimentar, nem se vestir, nem se calçar. Então, criando a linha internacional da pobreza, o Banco Mundial constatou, no ano de 2012, que havia no mundo 900 milhões de pessoas em situação de miséria. Vamos arredondar para 1 bilhão. Então, se são 7 bilhões e 600 milhões de pessoas vivendo no mundo, nós temos aí 1/7 da população mundial vivendo abaixo da linha, abaixo do que o Banco Mundial aceita como sendo o mínimo para que um cidadão consiga viver dignamente. E agora eu pergunto para vocês, e no Brasil? Isso nós estamos falando de uma taxa, de um valor em dólar mundial. E o Brasil, como é que está? Se são 1 bilhão de pessoas no mundo passando fome em situação de miséria, e no Brasil? Vamos lá. Aqui nós vemos um mapa da fome no mundo. Os países de azul claro são os que têm fome menor, ou maior do que 2,5. Os que estão de amarelo, de 5% a 14% da população vivendo em situação de miséria. Os de laranja, 15% a 24%. Os de vermelho, de 25% a 39%. E os que estão de marrom, cerca de 35% da população vivendo em situação de miséria. Aqui eu vou passar o laser para vocês verem que o continente africano tem as cores mais escuras. Ou seja, o continente africano é o continente em que se encontra a maior quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Vemos aqui que o Brasil está em torno de 2,5% da população vivendo em situação de pobreza. Estados Unidos e Canadá nesse mesmo nível. Toda a Europa também no mesmo nível. A Austrália, alguns países da Ásia. É o mínimo de pobreza que pode existir no mundo, ou que existe, segundo o mapa que nós estamos vendo. Os países que têm menos pobres ainda têm 2,5% da população vivendo em situação de pobreza. O Brasil está nesse grupo. Mas aqui, voltando para o laser, vou até passar a caneta para vocês verem aqui.
Vou circular o continente africano, o continente com o maior número de pobres, com o maior número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. E no Brasil, como eu falei, aqui estão os dados do Brasil. Em 2019, foi feito um levantamento pelo IBGE, e aqui eu vou circular também para vocês. Cerca aqui de 1/4 de toda a população do Brasil estava abaixo da linha da pobreza, ganhando menos de $1,90 por dia, que daria em torno de R$ 406 mensais. Deste percentual, o maior percentual está na região Nordeste. Como nós moramos aqui, sabemos que a nossa região é a mais pobre do Brasil. Então aí são 44%, vou circular aqui para vocês, 44% dos nordestinos estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Estão ganhando menos de R$ 406 mensais, menos de $1,90 por mês. Então o Brasil em 2019 encontrou aí 1/4 da sua população vivendo com menos de R$ 406 mensais, ou seja, menos do que o Banco Mundial definiu, $1,90 por mês. Então, gente, como já falamos de pobreza, devemos fazer a seguinte pergunta: onde está a causa da pobreza? Onde estão essas causas que levam à pobreza? Onde estão esses fatores? Então, a pobreza ela pode ser de ordem política legal. No caso da África do Sul, de 1948 a 1992, existia o regime de apartheid, que separava negros de brancos. Tinha as terras onde os negros podiam plantar e só as terras onde os brancos podiam plantar. Então era um tipo de pobreza, um tipo de segregação social que era institucionalizada, que era legalizada. Temos fatores econômicos, no caso de emprego ou falta de emprego, salário ou falta de salário. Os fatores socioculturais, que são aqueles em que a pessoa está na situação de pobreza por causa da cultura do país, a corrupção, tudo leva a isso. Temos os fatores naturais, como clima quente demais, clima desértico, ou chuvas demais durante um mês em que acaba com toda a plantação. Temos também a questão que a pobreza é gerada por causa de problemas de saúde, onde a pessoa se endivida, tem que se endividar, gasta tudo o que tem e o que não tem para cuidar da saúde. Tem os fatores históricos, aqueles fatores que levam em conta a colonização dos países. No caso, o Brasil ficou 300 anos nas garras de Portugal, sofrendo com a exploração econômica, e isso trouxe pobreza para o Brasil. E o último fator é a insegurança, que traz guerras, a insegurança política, a instabilidade política nos países, que gera guerra, como no caso da guerra da Síria, desde 2010. E aí a ONU criou um índice chamado IPH, que é o Índice de Pobreza Humana, que vai medir o grau de pobreza da população baseado em 4 aspectos da vida da população: a longevidade, que é a média de vida em que as pessoas vivem, o conhecimento, a educação, o grau de educação que as pessoas têm, a previsão econômica, fazendo uma previsão se naquela sociedade vai ter oportunidades de emprego ou não, e a inclusão social, se as pessoas estão inclusas na sociedade. Então, a pobreza ela vai gerar outra coisa que a gente chama de exclusão social, certo? Então, exclusão social é isso, é a pessoa se afastar da sociedade ou das classes, das instituições sociais, porque não tem emprego, passa fome, e aí ele vai ter perda de capital, ele vai ter perda da dignidade, ele vai ter salários baixos, ele vai se endividar, ele vai ter precariedade alimentar, precariedade habitacional. Então, a pobreza ela gera outra coisa, como nós já falamos, a pobreza gera fome e gera também exclusão social. Então, vamos definir aqui o que é exclusão social. É um termo usado na língua portuguesa, em outras línguas também, para definir
o afastamento de pessoas de todas as instâncias da vida social. Ou seja, o que é exclusão social? É quando a pessoa está afastada de tudo o que tem na sociedade, da escola, do trabalho, do ciclo de amigos, de tudo. Então, temos alguns tipos de exclusão social. Aquela que é de ordem econômica, onde a pessoa é pobre, né, por falta de salário ou de emprego digno. A exclusão social, que é quando a pessoa sai fora dos grupos sociais porque não tem condições de ficar mais pertencendo àqueles grupos. Tem a questão cultural, quando a pessoa se afasta da sociedade porque a cultura dele é diferente, as pessoas não respeitam e ele se afasta daquele grupo. Temos a exclusão social por causa de comportamentos autodestrutivos, a pessoa se isola porque ele tem pensamentos, ele tem um sentimento de inferioridade em relação a alguns grupos sociais, e tem aquela exclusão social patológica, que já é uma doença, onde a pessoa não consegue viver em grupos